Olá, turma! Aqui quem fala é o professor Alexander e nesse vídeo a gente vai resolver uma questão do ENAD de 2019 para engenheiro de produção, tá? A questão diz o seguinte: no projeto de construção de uma casa, o tempo de duração de cada etapa foi modelado por uma distribuição triangular com os tempos mínimos, os mais prováveis e os máximos. Bem, para esse tipo de questão, a gente não tem mais um tempo fixo associado a cada atividade. A gente tem um tempo mínimo, mais provável, né, que seria o tempo médio, e um tempo máximo. Então a gente tem mínimo, mais provável e máximo. Beleza? No lugar daquela duração única da atividade. Nesse projeto, cada etapa pode ser iniciada assim que a etapa precedente estivesse concluída. Temos aí, né, as informações sobre as atividades, que seriam as etapas, né, as durações e também as relações de precedência. Então a gente pode aplicar o método do caminho crítico. Essa relação, né, das atividades, de A até F, as suas durações, que dessa vez, no lugar de ter, diferente da aula de conteúdo, quando a gente estudou o método do caminho crítico, em que as durações eram fixas, dessa vez nós temos durações que seguem uma distribuição de probabilidades. Então o que vai mudar para essa questão? O que vai mudar para essa questão é que, no lugar de ter que calcular o caminho crítico utilizando apenas um valor, a gente vai precisar calcular o caminho crítico para cada um dos três casos. Então é como se a gente tivesse três problemas diferentes. Um em que a duração das atividades é dada por essa coluna aqui. Um segundo problema em que a duração de cada atividade é dada por essa coluna. E um terceiro problema em que a duração de cada atividade é dada por essa coluna. E aí, nesse caso, a gente vai aplicar o método do caminho crítico para cada uma desses problemas diferentes e obter o caminho crítico de cada um deles, tá? Aí a gente vai ter o caminho crítico considerando que a duração foi a menor possível de cada atividade, o caminho crítico considerando que a duração foi a mais provável de cada atividade e o caminho crítico considerando que as atividades tiveram a maior duração possível, tá? De toda forma, a rede é a mesma, né? O que mudaria apenas para cada caso é a duração das atividades. Então vamos lá, qual é a rede que a gente tem que construir? A gente tem que construir essa rede com as atividades A até F, onde a gente sabe que a atividade A não depende de nenhuma atividade, né? As atividades B e C só podem ser iniciadas quando a atividade A tiver sido concluída. As atividades D e E só podem ser iniciadas quando a B e a C tiverem sido concluídas. E a atividade F só pode ser iniciada quando a atividade E tiver sido concluída. Então é isso que nós temos nesse problema. Tendo essas informações, a gente vai ter que construir a rede. O que o problema pede para a gente? Com base nessas informações, a duração mínima, mais provável e máxima desse projeto são, respectivamente. Então observa aqui, a gente tem que encontrar o caminho crítico considerando cada um desses três casos. E esses caminhos críticos são justamente essas três respostas, que aparecem em cada uma das alternativas. Beleza, então vamos construir a rede, depois vamos ver qual é o maior caminho para cada caso, considerando essas durações, depois considerando essas e depois considerando essas, tá? Então vamos lá, vamos construir a rede primeiro. Então aqui, eu construí a rede do problema, para ficar bem fácil da gente visualizar. Temos a atividade A, aqui, são as durações, mínima, mais provável e máxima, tá? 1, 2 e 3, Olha aqui, atividade A, 1, 2 e 3. A atividade B só depende da atividade A. E a atividade C também só depende da atividade A. Então tá aqui, tanto a atividade B quanto a atividade C, elas dependem da atividade A. Tá entrando no nó inicial das duas. Beleza? Aqui tem as durações, B é 3, 4, 5 e C é 2, 3, 4. São as durações. A atividade E, tanto a E quanto a D, elas só podem começar se a B e a C tiverem sido concluídas. A gente não pode ligar direto a atividade B a esse nó, senão a gente teria dois arcos tendo o mesmo par de nós. Isso não pode acontecer. Por isso que a gente criou esse nó fictício aqui e esse arco fictício, para que a gente não tenha a B e a C compartilhando o mesmo par de nós.
Então, aqui, dessa forma como a gente escreveu, como essa atividade é fictícia, ela não existe, então, de fato, para começar a atividade E e também a atividade D, nós precisamos ter concluído tanto a atividade B quanto a atividade C, que são aqui ó, as relações de precedência de D e de E, tá vendo? E F, para começar, só é necessário que tenha sido concluída a atividade E. Então tá aqui, ó, temos a atividade F só precisa começar após ter concluído a atividade E. Beleza? Aqui, ó, nesse final, aí deixa eu explicar o que aconteceu, né? Eu fui desenhando. Aí eu desenhei essa bolinha daqui, que seria o nó 7, desenhei essa bolinha que é o nó 5, e aí eu falei, putz, precisa ter o nó final, né? E aí eu criei um nó fictício com os arcos fictícios, para poder chegar no nó final. Mas a gente poderia ter feito o quê? Ter ligado esse arco D aqui, a gente poderia ter ligado ele diretamente aqui nesse nó. Então, como eu já tinha desenhado, aí eu fiz desse jeito. Só que para simplificar o algoritmo, o que significa simplificar o algoritmo? Significa ter menos nós. Quanto mais nós, mais iterações. Mais iterações, o algoritmo fica mais lento, fica mais demorado. Então, reduzir o número de nós é sempre bem-vindo. E repara que nesse problema a gente poderia ter eliminado esses dois nós aqui, né? E ligado diretamente o arco D ao nó 7. E aí esse nó 7 aqui passaria a ser um nó final. É lógico que o interessante seria a gente também renumerar os nós, né? Seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí a gente teria só esses 6 nós aqui. Onde o arco D bastaria estar ligando diretamente a esse nó daqui. E aí esses dois nós a gente pode eliminar, tá? Na prática não vai fazer diferença porque a gente vai fazer a conta meio que de cabeça. Então não vai ter um algoritmo executando isso. Agora, se tivesse um algoritmo, é lógico que na rede com menos nós, ele vai chegar na resposta mais rápido. Tá certo? Então vamos lá. Temos a rede. O que a gente vai fazer com essa rede? A gente vai olhar todos os caminhos possíveis. E para cada um desses caminhos, a gente vai calcular, considerando a sua duração com a menor possível, ou seja, usando esses primeiros valores, né? Depois usando os valores do meio e depois usando os valores da direita. E aí a gente vai calcular o tamanho de cada um desses caminhos, que é a sua duração, né? E aí a gente vai escolher o maior, que é o caminho crítico. Então vamos lá. Observe que esse problema possui 4 caminhos, ó. Possui 4 caminhos. Tem esse caminho A, B, E, F. Temos o caminho A, B, D. Temos o caminho A, C, E, F. E temos o caminho A, C, D. Então são justamente esses caminhos que estão descritos aqui, ó. São os 4 caminhos que nós temos. Beleza? Vamos considerar o tempo mínimo de cada um desses caminhos. Ou seja, o valor à esquerda. Então a gente teria, para o primeiro caminho, que é o caminho ABEF, qual seria a duração dele? 1 mais 3 mais 2 mais 1. Fazendo 1 mais 3 mais 2 mais 1, essa duração é 7. Tá? Olhando agora para o outro caminho, né? O caminho ABD. A gente teria 1 mais 3 mais 3, essa duração também vai dar 7. 1 mais 3 mais 3 dá 7. Olhando agora para o caminho ACEF. ACEF. Esse caminho tem duração 1 mais 2 mais 2 mais 1, e isso vai dar 6. Certo? E olhando para o caminho ACD, isso vai dar 1 mais 2 mais 3, que também vai dar 6. Qual que tem a maior duração? Qual deles é o que tem a maior duração? Todos esses dois, né? Tanto o caminho ABEF quanto o caminho ABD. Tem duração 7, são os maiores. Portanto, as atividades críticas nesse caso, né? No caso de ter considerando o tempo mínimo, seriam as atividades ABDEF. Ou seja, apenas a atividade C é uma atividade não crítica. Apenas a atividade C teria folga nesse caso, né? Não é isso? Apenas a C tem folga nesse caso. É isso aí. Beleza? Mas o mais importante, qual é a duração? Qual é o tempo mínimo, né, da duração desse projeto? É 7 meses, tá?
esse tempo está em meses. Eu não sei se eu falei em dias, mas o tempo está em meses. Então a duração mínima desse projeto é de 7 meses. Indo lá nas alternativas, a gente já eliminaria a D e a E. Tá vendo? Apenas a A, B e C são alternativas que estão aparecendo o valor 7. É bem importante ir eliminando as alternativas, porque isso pode ser que a gente já encontre a alternativa correta sem precisar fazer todas as contas. Então lembra que é uma questão de concurso. Tem tempo para fazer. Então, se puder encontrar essa resposta mais rápido, você ganha um tempo para poder dedicar a outras questões, tá? Então, nesse caso, a gente já eliminaria a D e a E. Vamos agora considerar esses mesmos caminhos, só que dessa vez a gente vai considerar o tempo mais provável, que são os valores que estão no meio, né? Então, para o caminho ABEF, seria 2 mais 4 mais 4 mais 2. Então, cada uma dessas contas estão aqui, tá? 2 mais 4 mais 4 mais 2, que dá 12. Para o caminho ABD, 2 mais 4 mais 5, que dá 11. Para o caminho ACEF, 2 mais 3 mais 4 mais 2, que dá 11. Para o caminho ACD, 2 mais 3 mais 5, que dá 10. Tá? São os mesmos caminhos, só que dessa vez a gente está pegando o tempo mais provável, o valor do meio. E aí, dessa vez, a gente observa que essa duração maior, tá vendo? É 12. As atividades críticas são as atividades AB e F, nesse caso, e a duração mais provável desse projeto é 12. Indo lá nas alternativas, eliminamos a C. Ou seja, não adiantou nada isso, a gente vai ter que fazer a conta para todas elas de toda maneira, né? Mas se fosse chutar, a gente já chutaria entre a A e a B, né? 50% de chance. Enfim, mas a gente sabe, a gente está fazendo as contas direitinho, não vamos precisar chutar, né? Indo agora para, novamente, esses 4 caminhos, só que dessa vez considerando o tempo maior, né, possível, o tempo mais demorado, seria, né, o 3, o 5, 4, 5, 6 e 3, calculando cada um desses caminhos usando esse valor à direita de cada arco, a gente teria, ó, 3 mais 5 mais 5 mais 3, que dá 16. 3 mais 5 mais 6, que dá 8 mais 6, 14. 3 mais 4 mais 5 mais 3, que dá 7, 12, 15. 3 mais 4 mais 6, que dá 13. Então, vê se não é isso. 16, 14, 15, 13. Qual que é o maior? É o 16. Então, a duração mais longa, né? Que o tempo de duração mais longo desse nosso projeto seria 16 meses. E aí, vindo aqui nas alternativas, a gente achou o valor 7, o valor 12 e o valor 16. Sendo o 7 a duração mínima desse projeto, o 12 a duração mais provável desse projeto e o 16 a duração máxima desse projeto. Portanto, a alternativa correta desse problema é a alternativa A. Então, com base nas informações disponíveis na tabela, o tempo de duração mínimo, mais provável e máximo do projeto são, respectivamente, letra A, 7, 12 e 16 meses. Tá bom? Então, fechamos esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!